Pessoal, hoje minha família recebeu o convite para uma feijoada. E aí eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês algumas estratégias para ajudar no controle da glicemia aí, mesmo em dias de convite de feijoada, que a gente sabe que acabam acontecendo alguns exageros e a gente precisa manter a saúde, né? Então eu vou colocar aqui para vocês algumas dicas, vou mostrar algumas coisas que eu faço e fiquem à vontade aí para tirar dúvidas, para fazer perguntas, tá bom? Então aqui eu coloquei para vocês, ó, nesta imagem, 3 estratégias que eu vou usar no dia de hoje. A primeira delas é a couve, né? A couve fresca, crua, né? Só tá picadinha aqui. E é importante dizer para vocês que a melhor estratégia com o uso da couve é com ela crua, né? Porque quanto mais a gente prepara, quanto mais a gente mexe no alimento, mais fácil ele fica de absorver. Outra estratégia, então, é usar a laranja, né? A fruta mesmo. A gente pode cortar em rodelas e consumir no momento da feijoada. Ela vai ser um auxílio porque ela reduz a velocidade de absorção de carboidratos, controla a absorção de gorduras, então pode aí auxiliar bastante nesse processo. E aí um outro grande detalhe que eu queria mostrar para vocês, além da couve e da laranja, é o uso de uma estratégia bem específica, que aí poucas pessoas conhecem, né? Que é o uso do psyllium, tá? Vou mostrar aqui para vocês. O psyllium, aqui eu tenho algumas opções de fibras, né? E entre elas está o psyllium. Então, o psyllium tem essa carinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ele é uma casquinha de uma sementinha, né? A composição dele é 80% fibra e ele tem uma quantidade bem significativa de fibra solúvel. Então, ele tem uma característica que a gente chama de higroscópica, né? Ele absorve bastante água. Então, isso pode auxiliar bastante também no controle da glicemia, na saciedade e tudo mais. Aqui eu diluí para vocês, ó, para vocês visualizarem como é que fica o psyllium. Ó. Eu coloquei 1 colher de sopa rasa de psyllium e 100 ml de água. E aqui tá paradinho, já tem uns 15 minutinhos, tá? Vejam que ele vai virando como se fosse uma gelatina, uma geleia, né? Ele faz uma característica bem semelhante de uma geleia, por conta dessa absorção da água. Então, ele vai inchando, né? Essa fibra que contém no psyllium vai inchando e ele fica com essa característica. E o que ele faz? Ele faz com que a gente tenha uma redução da absorção de carboidratos. Essa absorção ela fica mais lenta. Também auxilia no controle da absorção de gorduras. Aí misturei aqui para vocês com um pouquinho de suco de laranja, né? Que é uma forma de consumir, de tomar o psyllium, né? Psyllium com suquinho. E também posso colocar no caldo do próprio feijão, né? No momento da feijoada. Mas aqui eu optei para misturar com o suco de laranja e tomar antes de consumir a feijoada. Então fica uma opção fácil, prática, né? E que vai auxiliar, é uma estratégia que auxilia tanto na redução de gordura como de carboidrato. Então, quando a gente pensa que quando a gente come uma feijoada, a gente consome arroz, acaba comendo também uma farofinha, né? Reduzir essa velocidade de absorção de carboidratos vai ser uma coisa importante. E também controlar a saciedade, né? Que se eu consumo uma fibra como essa durante o consumo da feijoada, ou se eu tomo antes de consumir essa feijoada, eu controlo também o volume de alimento que eu vou consumir, porque a saciedade acaba ficando maior. Então, pessoal, eu queria colocar para vocês essas 3, na verdade foram 3 estratégias aí que a gente utilizou
controlar tanto esse excesso de gordura que costuma ter numa alimentação no preparo da feijoada, como também essa questão da combinação de carboidratos, que aí nesse momento poderia não ser tão interessante aí para o controle do diabetes, né? Então eu queria colocar de uma forma para vocês, que vocês consigam colocar aí no dia a dia, que é o que eu faço na minha rotina, no meu controle, para que eu consiga ter essa vivência social, né? Não deixar de ir num convite como esse, com medo de não controlar bem a minha saúde, de não controlar a glicemia. Então, aproveitar esses momentos, que você também consiga aproveitar esses momentos em família sem prejudicar a sua saúde. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu quero fazer esse direcionamento hoje. Então, vamos lá, vou falar da primeira estratégia, que é a couve, né? O alimento folhoso, todos os folhosos, e aí a gente pode pensar no alface, no agrião, na selga, na rúcula, né? Enfim, são vários aí os folhosos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. E tem alguns que a gente consegue refogar, né? Então a couve, o repolho, né? A gente consegue fazer uma preparação refogada. E é nesse ponto que eu quero colocar para vocês, que sempre a versão crua vai ser melhor para o auxílio no controle da glicemia. Então quem tem diabetes, as opções cruas, elas sempre vão ser opções melhores nesse sentido, tá? Por quê? Tudo que é cru, o nosso organismo precisa de mais tempo para fazer a digestão. A gente dificulta essa digestão. E no diabetes, um folhoso contém uma fibra que vai auxiliar aí nesse controle, e quanto mais lenta for a digestão dessa fibra, melhor, porque o carboidrato vai sendo absorvido mais lentamente. E eu não estou falando do carboidrato do folhoso, que aliás é uma quantidade muito pequena que tem nele. É do carboidrato que você consome junto. E no caso da feijoada, é comum a gente consumir um arrozinho branco, né? E também uma farofinha. E essa farofa é normalmente uma farofa de mandioca, ou ainda em alguns lugares a farofa de farinha de milho, né? Então é um outro carboidrato que a gente está combinando aí com a feijoada e com a couve, que acaba aí fazendo com que a absorção seja lenta, tá? Então é importante a gente pensar nessa estratégia, um folhoso cru, né, natural, sem estar refogado, que vai auxiliar nessa lentidão aí da absorção do carboidrato, o que consequentemente vai fazer com que a gente tenha uma glicemia mais equilibrada. Então é nesse sentido que a gente pensa, é nesse sentido que a gente organiza o nosso dia a dia, tá? Então essa é a primeira estratégia, né? Todo folhoso, que vai ser consumido junto com o carboidrato, ele vai auxiliar no controle da glicemia, porque esse carboidrato não vai ser absorvido de forma rápida, ele vai ser absorvido de forma lenta, e aí o teu corpo consegue controlar melhor para não ter picos de hiperglicemia, que é algo muito prejudicial, principalmente quem tem o diabetes tipo 2, que é esse diabetes que apresenta uma resistência à insulina. Então é como se o teu corpo conseguisse trabalhar um pouquinho melhor, tá? Então essa é a primeira estratégia. A outra estratégia é com relação ao uso da fruta in natura, que é a laranja no caso aí, né? Então a laranja, ela tem uma estrutura que auxilia muito no controle da glicemia. Por quê? Porque naturalmente, por ela conter o bagaço, né, ela já vai ter esse efeito de controle. Mas aí na feijoada, a gente vai ter mais benefícios da laranja. Então, além dela ter o bagaço,
que da mesma forma como o couve ajuda aí no controle da glicemia, ela também é uma fruta que é rica em vitamina C. E a vitamina C tem um auxílio muito grande para aproveitar o ferro que a gente vai consumir nessa preparação. Então, gente, além de auxiliar no controle da glicemia, a vitamina C e a própria estrutura cítrica da laranja vai ajudar no processo de digestão. Essa acidez que a laranja tem, ela auxilia no esvaziamento gástrico, vai auxiliar na digestão e também vai otimizar a absorção do ferro. Então pensem comigo, se eu tenho feijão, né, na feijoada, é o feijão preto normalmente. Se eu tenho carnes diversas, né, então ali tem costelinha suína, tem bacon, tem o charque, né, a carne de sol, então diversas formas de preparar a feijoada. Então a gente tem ali vários alimentos que são ricos em ferro e que tem aí uma estrutura pesada, uma estrutura de difícil digestão. Então a laranja ela vai auxiliar nesse processo. Então ela não tá ali à toa, né, na feijoada, ela vai realmente ajudar. Então, importante que você consuma junto, né? Ao mesmo tempo que você está comendo a feijoada, você pode cortar ali a laranja em rodelas e ela vai auxiliar, então, nesse processo de digestão, de otimização da absorção de ferro e de tudo isso. Então, ela é uma excelente estratégia. E ela dá aquela quebra ali no paladar, né? Você tá comendo algo quente, algo gorduroso, e ela vai auxiliando também nessa limpeza do paladar e você vai conseguindo sentir também o sabor do alimento, o sabor da preparação de uma forma bastante efetiva, tá? Então é importante a gente organizar nesse sentido. Bom, aí nós temos a terceira estratégia que eu coloquei ali, que eu faço para vocês, que é a utilização do psyllium, né? Eu utilizo muito o psyllium quando existe, então, preparações que além de serem ricas em carboidrato, que eu possa aí cometer um exagero ou ter fugir aí de um controle alimentar, eu também gosto de utilizar quando tem a presença de gordura, né? Então, alimentos gordurosos, preparações que tem essa característica mais gordurosa, porque ele também tem esse efeito de capturar, de não deixar com que o corpo absorva toda essa quantidade de gordura que está presente nessas preparações. Então eu gosto muito realmente do psyllium. E ele tem essas propriedades, né? Ele pode aumentar ali o volume de psyllium até 20 vezes o tamaninho daquela fibra, daquela casquinha que tá ali quando a gente vai adicionando líquidos, gordura, enfim, nessa preparação. Então ele realmente funciona sugando, digamos assim, o volume de líquido que está presente nos alimentos. E ele tem uma característica muito legal, que ele auxilia também no diabetes, no controle do funcionamento do intestino. Por quê? Por ele ter essa característica de absorver líquido, e quem tem o diabetes aí sabe que quando a gente toma alguns medicamentos, existe uma tendência de soltar o intestino e às vezes acaba tendo desconforto mesmo com diarreia. E o psyllium ele auxilia nesse controle, porque ele absorve esse líquido de dentro do intestino também. Então ele faz com que a nossa frequência intestinal, com que a gente não tenha tantos desconfortos com relação ao intestino. Então isso ajuda muito. Então não somente
para ele agir ali na velocidade de absorção do carboidrato, mas também nessa função de organizar a digestão aí para não ter tanta alteração do intestino. Então ele é muito bacana mesmo, ajuda muito. E aí aqui eu posso colocar para vocês vários dos benefícios do psyllium. Então assim, o psyllium ele ajuda no controle do peso. Por quê? Por ele ter essa propriedade de expandir, né? Ele ajuda na saciedade. Então, se eu tomo um psyllium antes de uma refeição, automaticamente eu vou ficar saciada mais cedo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu consumo menos. E se eu consumo menos, eu vou ingerir menos calorias e eu vou conseguir controlar muito melhor o peso. Então, o psyllium ele tem esse efeito de saciedade. Então, ele pode te ajudar também no controle do peso. E a gente sabe que isso no diabetes é uma coisa importante. Então, não é que você vai deixar de comer o que você gosta, você vai comer, só que você vai ter uma tendência de consumir menos, você vai ficar satisfeito antes. Então, essa é uma propriedade assim importantíssima e ele ajuda muito nisso. Então, ele vai dar um volume ali, não só na hora que você mistura, como eu mostrei ali para vocês no início desse vídeo, mas ele continua expandindo dentro do estômago, né, no processo de digestão. Então, ele auxilia muito nesse sentido, tá? Então, a saciedade ajuda. Outro benefício do psyllium é com relação ao controle do colesterol. Tá? Todas as fibras que têm essa propriedade de fibra solúvel, né, que é essa fibra que suga, que se dissolve ali junto de um meio líquido, que pode ser tanto oleoso como água, né, ela vai ter essa propriedade de auxílio no controle do colesterol. Então, aquele alimento, e vocês vão concordar comigo que a feijoada, ela é um exemplo disso, que é um alimento que tem uma quantidade de colesterol ali maior, esse alimento, ele tem uma capacidade de alterar o colesterol do seu corpo, do meu corpo, do seu corpo. Então, o psyllium, ele vai agir ajudando nisso, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse excesso de colesterol, ele vai se dissolver ali junto do psyllium e o psyllium vai automaticamente jogar fora nas nossas fezes. Então a gente não tem mais esse excesso no nosso corpo. Então não sei se deu para entender direitinho, mas é mais ou menos nesse sentido que ele auxilia no controle do colesterol. Então vejam, eu coloquei para vocês o benefício no controle da frequência intestinal, na melhora de alguns sintomas aí que os medicamentos do diabetes acabam causando. Ele tem esse efeito também na saciedade, quer dizer, eu consigo ter também um controle de peso com a utilização do psyllium, e ele também ajuda nesse controle do colesterol. Então vejam, 3 coisas que não têm uma relação direta aí com o controle da glicemia, mas que o psyllium traz esse benefício, né? Então é muito importante. E aí, falando especificamente do controle da glicemia, ele tem essa ação na redução da velocidade de absorção do carboidrato e também na redução da quantidade de carboidrato absorvido. Então são 2 coisas diferentes. A primeira coisa é essa velocidade com que esse carboidrato chegaria na sua corrente sanguínea. Então o que quer dizer isso? O quanto vai dar um pico de glicemia para você. Então ele age aí, ele vai fazer com que esse pico seja mais lento. Então essa velocidade de absorção ela vai ser mais lenta, tá? Então esse é um primeiro momento.
Um segundo momento é na quantidade de carboidrato que você comeu. Ele tem a capacidade de, como ele vai aumentar a velocidade do trânsito intestinal, quer dizer, do tempo em que esse bolo alimentar vai permanecer dentro de você até que dê vontade de ir ao banheiro para fazer cocô, para evacuar, ele vai jogar fora uma parte. Você não vai absorver todo esse carboidrato. Então é um auxílio nesse processo. Ele joga fora um tanto. Então a gente deixa de absorver 100% desse carboidrato. Então isso é um benefício tremendo. Ele vai agir de duas formas, né? É claro, gente, que existe uma quantidade, existe uma recomendação. Eu também não posso falar assim, então tá bom, então eu vou me fartar de comer e dele psyllium ali para jogar fora isso do corpo. Não é bem assim que funciona e não vai dar tão certo se você agir dessa forma. Então, como tudo que a gente precisa ter de ideia na alimentação direcionada ao equilíbrio, o consumo do psyllium ele também precisa ter esse equilíbrio. Então a recomendação ela fica em torno aí de 1 colher de sopa cheia numa refeição, que vai dar mais ou menos 9 gramas de psyllium. No exemplo que eu dei ali para vocês, eu utilizei 1 colher de sopa rasa, 4 graminhas e meia, e aí eu diluí em 100 ml de água e ele tava naquela textura, naquela consistência. Então a estratégia que eu utilizei nesse dia da feijoada foi meia porção, 4,5 gramas, 1 colher rasa antes de consumir a feijoada e outra colher rasa na hora do consumo da feijoada. E aí como eu fiz? Eu coloquei no fundo do prato a couve, em cima da couve eu coloquei 1 colher de sopa rasa de psyllium, sem diluir, sem nada, o pozinho mesmo, ali a casquinha, a fibra conforme a gente compra. E depois eu coloquei em cima dessa couve, desse psyllium, o caldo da feijoada, depois o feijão, as carnes, conforme eu escolhi a porção, um pouquinho ali de farinha, né? Um pouquinho também de arroz, né? Da farofinha que tinha ali, o arroz, e eu cortei algumas rodelas de laranja e coloquei do ladinho para ir consumindo. Então o que aconteceu? O calor da feijoada, o calor do caldo do feijão deu uma murchadinha nessa couve e diluiu ali esse psyllium que eu coloquei junto da couve. Então, gosto, gente, não senti diferença, não tem diferença nenhuma, né? E automaticamente o que eu coloquei de farinha, de farofinha, né, e o arroz vai sendo absorvido mais lentamente. Então vejam que essa foi a estratégia que eu utilizei para equilibrar. Automaticamente, como eu já tinha tomado um pouquinho de psyllium com suco de laranja antes de consumir toda a feijoada, a minha saciedade ela aconteceu antes, né? Então a quantidade de alimento que eu consumi naquele momento com certeza não será a mesma se eu não tivesse consumido, né? Eu teria consumido uma quantidade muito maior, porque imagina, é gostoso, tava frio no dia que eu fui consumir, você tá ali conversando com a família, você acaba consumindo. Agora, se você está satisfeito, se você tem essa sensação e se você respeita essa sensação no teu corpo, é algo que você consegue controlar de uma forma melhor o consumo e a quantidade que você tem aí no teu dia a dia de todos os alimentos. Aí a gente pode entrar na tua rotina para falar, tá? Falando especificamente do dia da feijoada, foram essas as estratégias que eu utilizei. Mas a gente pode tomar como exemplo, a gente pode puxar esse exemplo para o seu dia a dia. Então, assim, se você quer ter um controle do peso,
Se você quer consumir os alimentos que você gosta sem prejudicar a tua saúde, a gente pode utilizar essas estratégias no seu dia a dia, na sua rotina, no que você for viver com a sua família, no seu dia a dia mesmo, de segunda a sexta-feira. A gente pode colocar isso na sua rotina de uma forma que te auxilie nesses controles todos, né? A gente não precisa comer de forma descontrolada todo tipo de alimento que a gente quer, ou na hora que a gente quer, ou como a gente quer, de uma forma que prejudique a sua saúde. A gente pode colocar essas estratégias de uma forma que você tenha benefícios no seu dia a dia, que você tenha benefícios para a sua saúde, tá? É a forma como eu faço na minha vida e a forma como eu oriento os meus pacientes. A gente não precisa excluir completamente um alimento que a gente gosta, porque ele é tido como um alimento ruim. Você pode ter essa preparação. É óbvio, gente, que não vai ser todo dia. Eu não vou comer feijoada todo dia. Vocês não vão comer feijoada todos os dias. Até porque se isso acontecer, é capaz até da gente enjoar, né? E isso vale para qualquer alimento que você goste, para qualquer alimento que você for consumir. A gente não precisa ser radical a ponto de excluir ele da nossa vida. A gente só precisa utilizar a estratégia correta. E a minha intenção aqui hoje, passando isso para vocês, é exatamente essa. É passar uma estratégia que funcione, uma estratégia que tenha realmente esse respaldo científico de tudo isso que a gente já conhece, que as fibras auxiliam no controle glicêmico, né? Que a quantidade do alimento que você for consumir vai influenciar também no seu controle, né? Sem que você precise tirar da sua vida aquilo que você goste. Ou ainda deixar de ir num evento, deixar de participar de uma interação social com a sua família, com os seus amigos, por medo de descontrolar a sua glicemia, né? A gente às vezes deixa de conviver com as pessoas e isso acaba comprometendo a tua saúde também. Por quê? Porque nós não somos só restrições, nós precisamos ter um convívio social. A nossa saúde mental é algo que influencia muito na nossa saúde como um todo. Você vai concordar comigo se eu falar para você que se você deixa de comer uma coisa que você gosta, você tende a ficar triste. Não é assim que acontece? Toda vez que a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente gosta, o que acontece? A gente fica triste. Hoje a gente está falando aqui de feijoada, mas vamos supor que seja um doce muito gostoso que você gosta, que você tem aí uma receita diferente, né? E você descobriu o diabetes e aí falaram para você que você nunca mais vai poder comer alimentos como esse que você gosta. Duas coisas podem acontecer nesse momento. A primeira delas é você realmente excluir isso da tua vida e isso gerar uma tristeza muito grande a ponto de você querer desistir do seu tratamento. E a outra coisa é, não, eu vou comer mesmo, eu não vou tirar, eu vou continuar, e aí você come sem o uso de nenhuma estratégia e isso vai fazer com que você tenha continuamente um descontrole da sua doença. Então vejam que as duas coisas não são legais, né? E isso com certeza não vai gerar um equilíbrio. Isso com certeza não vai fazer com que você tenha equilíbrio na tua saúde e que você tenha o controle da tua doença. Agora, se você conhece, se você sabe qual estratégia utilizar, se você coloca essas estratégias na tua vida, você mantém a tua saúde e também mantém o teu convívio. É essa a grande ideia, né? É manter-se saudável, num bom convívio social e continuar consumindo de uma forma equilibrada os alimentos que você gosta de consumir. É nesse sentido, é essa a ideia, é essa a forma correta que precisa acontecer para se ter realmente uma alimentação equilibrada e para conseguir dominar a doença. É nesse sentido que a gente precisa organizar. E é isso que eu quero passar para vocês. Então vamos revisar o que a gente aprendeu hoje.
né? A gente aprendeu 3 estratégias muito importantes com relação ao alimento. A primeira estratégia importante é a estrutura. Se eu mantenho a estrutura do alimento, a questão dele ser natural, dele ser cru. Então vamos pensar lá na couve, né? Todo alimento, usei o exemplo da couve, mas todo alimento que eu mantenho a estrutura natural dele, eu tenho uma tendência a absorver esse alimento de uma forma mais lenta e automaticamente eu controlo melhor os picos de hiperglicemia e eu mantenho essa glicemia num platô bom, né? Eu mantenho essa glicemia estável. Então a gente pode pensar aí em todos os alimentos em que eu mantenho a estrutura desse alimento. Posso dar um outro exemplo aqui para vocês, por exemplo, um milho em espiga, né? Consumir um milho ali na espiga, onde eu vou morder, onde eu vou mastigar, onde eu vou ter toda essa estrutura do milho, é muito melhor do que, por exemplo, eu fazer uma pamonha, um bolo de milho, um curau, né? Essas outras preparações eu tenho que consumir de uma forma diferente, numa quantidade diferente, numa estratégia diferente. A espiga eu já vou ter uma estrutura mais natural desse alimento e consequentemente eu consigo controlar melhor a minha glicemia, vai demorar um pouquinho mais a digestão e isso vai trazer benefícios de uma forma geral. Então eu posso pensar dessa forma com todos os outros alimentos, né? Vamos pensar numa maçã, né? O que uma maçã pode auxiliar? Né? A maçã, eu tenho uma estrutura íntegra. Se eu mordo, se eu como ela com casca, obviamente a minha digestão vai ser diferente se eu pegar essa maçã e passar num processador e fazer um suco dela. Eu vou ter uma estrutura diferente. Então eu tenho que ter atenção nesse sentido. A mesma coisa pode acontecer se eu fizer uma vitamina de frutas. Eu pego várias frutas, transformo numa pasta, num creme, adiciono ingredientes ali, então eu estou facilitando a digestão. Então, quando eu penso nesse sentido, eu consigo colocar estratégias melhores também nesse sentido. Então, sempre a estrutura do alimento é uma grande estratégia. Toda vez que eu mantenho a estrutura de forma mais natural, sem um cozimento, sem triturar, sem liquidificar, ou enfim, eu consigo fazer com que o meu corpo absorva de uma forma mais lenta. Então essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia, as frutas, né? As frutas, por conterem não somente a fibra que a gente já conhece, mas toda a estrutura de vitaminas, de minerais, de acidez, elas têm essa característica de facilitar a digestão, de melhorar a absorção de outros nutrientes e também auxiliar nesse processo de controle da glicemia. Então, gente, fruta é algo que deve fazer parte da sua rotina, você não deve excluir. E muito se ouve, quem tem diabetes tem que ter cuidado com a fruta, né? Porque fruta tem frutose é carboidrato e carboidrato pode alterar a glicemia. E aí as pessoas acabam excluindo a fruta da vida. É uma escolha muito ruim, porque isso com certeza vai prejudicar nesse controle. Então a gente precisa ter atenção, a gente precisa ter cuidado com essas orientações muito gerais que a gente escuta e que acaba fazendo com que você tire da tua vida alimentos que vão, na verdade, prejudicar a sua saúde ao invés de auxiliar. A gente precisa ter essa ideia, incluir da forma correta, de uma forma que eu consiga ter os benefícios tanto das vitaminas quanto dos minerais, da própria acidez e também dessa questão do equilíbrio aí da quantidade de fibra e da frutose da fruta. Então elas são importantes, elas devem ser consumidas, tá? Não é para tirar da vida, a gente só precisa equilibrar da forma correta, usando a estratégia correta. E aí a última,
né, que nós olhamos, que nós verificamos, que é essa estratégia inovadora de incluir uma fibra que não está naturalmente presente na nossa rotina, que nesse exemplo, no dia de hoje, eu coloquei aí a feijoada junto com o psyllium, né? Então vejam que não é natural nós termos isso na nossa alimentação. E eu iria mais longe, não é natural nós termos isso na nossa rotina da alimentação em nenhuma região do nosso país, aqui no Brasil. A gente não tem esse costume. Ela é uma fibra, ela é algo que nós estamos incluindo, que nós estamos acrescentando na nossa vida, pensando nessa estratégia, pensando nessa grande questão diferente aí com relação à alimentação. Então a gente precisa ter essa inclusão cultural, digamos assim. Ninguém tem o hábito de colocar uma fibra chamada psyllium na sua alimentação do dia a dia. Então é algo novo, é algo além, é algo que é uma estratégia que eu posso colocar para auxiliar realmente na minha alimentação, para auxiliar no meu dia a dia, para auxiliar em todo esse processo de inclusão de algo diferente na minha rotina. É abrir o leque, né? É ter essa questão do diferente, é colocar algo que realmente vai ter uma propriedade diferenciada. E aí o psyllium ele entra nessa estratégia, né? Abrir a minha alimentação, abrir a minha rotina alimentar para algo novo, para algo que vai auxiliar e que tem aí várias propriedades que vão ajudar de diversas formas. Então a gente viu que vai ajudar até no efeito colateral do medicamento, vai ajudar no controle aí na absorção das gorduras, que automaticamente ajuda no colesterol, e vai auxiliar também no controle glicêmico. Então é um conjunto, né? São diversas informações que quando a gente junta todas essas informações, a gente consegue ter uma boa estratégia para aquele dia, manter um controle tanto do peso, da quantidade que eu vou comer e também o controle da glicemia. Então tudo isso acaba influenciando na sua saúde, na minha saúde, nesse conhecimento e nesse controle da doença, sem que você precise deixar de consumir algo, deixar de ir num evento, deixar de curtir a sua família, deixar de curtir a sua vida. Esse é o grande objetivo, certinho?